Bom, mas muito bom encontrar vocês. Obrigado pela presença mais uma vez. E aí, pessoal, se alguém quiser ver alguma questão especial lá do material, pode pedir. Eu vou naquela sequência que eu estava vindo ontem, mas aquela sequência a gente pode quebrar, tá? De repente você estava olhando as questões e achou uma questão interessante, mas não entendeu a resposta. Ah, professor, mas está tudo respondido lá, mas às vezes tem uma resposta, mesmo com a resposta você pode ali ter alguma dúvida. Então, você pede para a gente ir direto para ela, tá certo? Muito bem. Eita, que é pasta. Muita pasta, Como é né? o. É, Mas pasta aqui é só o que não falta, viu? Tem uma aqui só de vocês, ó. Especialmente para vocês. o senhor usa notebook ou computador? Notebook. Computadorzinho bom? Tem dia que ele tá bom, sabe? Eu vou ter que comprar outro, inclusive, porque esse aqui, ele tá com algumas limitações em alguns aplicativos que eu uso, sabe? Tem umas coisas que eu preciso usar e ele já tá, a memória dele já tá muito cheia. Muito bem, pessoal. Nós paramos exatamente na questão mais interessante dessa lista, tá? Nós falamos aqui ontem de complexo ativado e tudo mais, então acho que vocês vão compreender com facilidade. O pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao a nossa revisão de acordo com o que nós havíamos combinado, certo? Próxima questão pede para a gente falar sobre a importância de um catalisador. Mas de uma forma bem didática aqui, tá, pessoal? Uma forma bem, eu diria até bem fácil de compreender. Então, esboce um esquema de causa e consequência que justifique a relação entre a presença de um catalisador e a rapidez de uma reação. E aí tem um exemplo aqui para a gente utilizar, que é o aumento da temperatura. Então, vocês entendem bem o que é causa e consequência, né? Numa linguagem bem direta, causa é o que provoca, é o que vem antes, consequência é o que vem depois. Tá certo? Como dizia um amigo meu que gostava de birita, causa é a cachaça, consequência é a ressaca. Mas vocês não sabem nada disso. Vocês não sabem disso porque vocês não bebem e não vão beber. É, eu Certo? não, né? O resto do pessoal eu não sei não. Eu sempre digo isso. Vocês não bebem, vocês são menores de idade. Tá? Então é isso. Se eu aumento a temperatura do meio reacional, se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? De acordo com a teoria das colisões, vai acontecer um maior número de choques efetivos. Quanto maior a temperatura, mais aumenta a probabilidade de ocorrerem choques eficazes. Consequentemente, aumenta a rapidez da reação. Porque o fato de existirem choques eficazes, como nós já vimos, é um dos fatores que aumenta a rapidez da reação. Então, utilizando esse mesmo raciocínio de causa e consequência, o que acontece quando eu uso um catalisador? Qual é a importância de eu usar um catalisador? O catalisador, no caso, é a causa, né, pessoal? Usando o catalisador, eu crio um novo caminho, um caminho alternativo para a reação. Esse caminho alternativo, ele tem menor energia de ativação. É aquela história do gráfico, né, que nós vimos na aula passada, na aula da semana passada, que com o catalisador, usando o catalisador, eu vou obter a mesma reação, só que com uma energia de ativação menor. Ou seja, é como se eu tivesse que escalar uma montanha e essa montanha se tornasse mais baixa. Tá certo, gente? Lembra que a energia de ativação é a montanha que você precisa escalar para que você possa chegar no complexo ativado. Nós falamos sobre isso ontem, né? E aí, com menor energia de ativação, aumenta o número das colisões efetivas e, consequentemente, aumenta a rapidez da reação. Então, é evidente que eu vou perguntar isso na prova, tá, pessoal? Eu vou perguntar com certeza, pode ter certeza que eu vou perguntar isso aqui na prova.
qual é a importância de usar um catalisador? O que é que o catalisador consegue fazer na reação? Então, você vai responder que ele cria um novo caminho para a reação, aumentando o número de colisões e, consequentemente, a rapidez da reação. Mas por que ele faz isso? Porque ele consegue diminuir a energia de ativação necessária para que a reação ocorra. Tá bom, gente? É fácil, não é isso aqui? Vamos para a próxima. Gente, essa questão a seguir, ela é uma questão muito visual. Então, fiquem muito atentos aí. Não percam de vista esse gráfico para vocês verem direitinho o que vai acontecer aqui. Gente, isso aqui é uma reação química, onde o H2 e o Cl2 são os reagentes e o HCl é o produto. Então, onde é que está essa reação química que eu não estou vendo? Como é que o senhor sabe que o HCl é o produto? Pessoal, aqui começa a reação, tá? E eu percebo que duas das três substâncias, o gráfico em azul e o gráfico em amarelo, estão diminuindo de quantidade, de concentração. E uma terceira substância aqui do gráfico róseo está aumentando de concentração. Então, me parece muito óbvio que essas duas primeiras substâncias estão sendo consumidas e a terceira substância, que é o HCl, está sendo produzido. Está claro para vocês isso? Certo? Sim. Tá claro, né? Então, só para não dizer que eu não fiz isso. Se eu tivesse que escrever essa equação química, ignora essa aí que está na tela, tá? Eu faria assim, ó. H2 reage com Cl, esse L é o L minúsculo, tá? Cl2, produzindo, setinha, HCl. Tá, gente? Aqui você coloca um 2 só para ficar perfeito para balancear a equação. Então, vejam só. Quando eu olho para aquele gráfico, eu já vejo essa equação na minha frente. Eu já vejo quem está sendo consumido são os reagentes e quem está sendo produzido. Tá? Só para que vocês não percam de vista que é importante saber quem é reagente e quem é produto. Muito bem. Dito isso, uma primeira pergunta que vem é a seguinte. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra para a gente ver melhor, né? Vou botar aqui o máximo que eu puder. Pronto, ficou melhor agora. Qual é a rapidez de formação do cloreto de hidrogênio? Pessoal, como é que eu vou calcular essa rapidez de formação? Bom, vamos pensar aqui. Nos primeiros 3 segundos, o cloreto de hidrogênio é o produto, é essa linha rosa. No instante zero, ele é zero, ele não existe ainda, ele ainda vai ser produzido, ele é o produto de uma reação que ainda vai começar. 3 segundos depois, já tem uma certa taxa de HCl, já tem 1 mol. Tá vendo aqui, gente? Já tem 1 mol. Ó. Então, já houve uma certa produção, a reação já começou, já tem 3 segundos que a reação começou, já teve uma produção pequena, mas teve. Já temos 1 mol de HCl. Então, é isso que eu vou traduzir em números agora. Ó. A velocidade de formação do cloreto entre 0 e 3 segundos é a quantidade final nos 3 segundos, menos a quantidade inicial, não existia, sobre o tempo final, que é 3, menos o tempo inicial. Resultado, 0,3 a cada segundo. Professor, isso aí, né, parecido com aquele método de calcular a velocidade lá na física? Exatamente. É o quanto a concentração aumentou dividido pelo tempo necessário para que isso acontecesse. Por isso que a gente chama de, alguns autores chamam de velocidade. Não é bem o caso, é preferível a expressão rapidez, mas você pode chamar de velocidade, não se constrange. Então, tudo bem, pessoal? Isso aqui é a taxa de produção, de formação, de surgimento do cloreto de hidrogênio, que é o produto. Tá bom? Em outras palavras, em 3 segundos, o cloreto de hidrogênio, que não existia no meio reacional, chegou ao valor de 1 mol, ou seja, 0,3 mol a cada segundo.
Só dá para fazer por uma regra de 3? Dá para fazer por uma regra de 3. Tranquilo. Né? Se faz 0,3 mol a cada segundo, né, gente? Em 3 segundos, 1 mol. Tudo bem, professor, entendi isso aí. O que eu posso perguntar também aqui? Supondo que essa taxa de formação se mantenha constante ao longo de todo o tempo e que haja reagentes suficientes, naturalmente, é possível prever quanto de HCl haverá após os primeiros 15 segundos de reação? Vou repetir. Olhando para esse gráfico, eu já sei que nos primeiros 3 segundos de reação foi produzido 1 mol de HCl. Isso é tranquilo. Mas e se eu quisesse estender essa minha previsão e quisesse saber quanto será produzido não em 3 segundos, mas em 15 segundos? Regra de 3, né, pessoal? Se em 1 segundo produziu-se 1/3 de mol, que é 0,3, então em 15 segundos produzir-se-á X. Faz a regra de 3, X igual a 5 mol. Ah, professor, é fácil também. Quer dizer que pode fazer por regra de 3? Sem problema. Sem problema. Nós estamos aqui comparando dados bem simples, né? Velocidade do mesmo método que eu uso, ou com o mesmo método que eu uso lá na física. Tá? Lembra do movimento uniforme? Se um veículo percorreu 20 quilômetros nos primeiros 5 minutos, quantos quilômetros percorrerá? Então, é isso. A mesma coisa aqui. Se foi produzido tanto de HCl nos primeiros 3 segundos, quanto se produzirá nos primeiros 15? Regra de 3, pessoal. Regra de 3. Tudo bem até aí, gente? Tá fácil, Sim. tá? Sim. Maravilha. Sim. Ótimo. Adoro vocês, porque vocês Tio, acompanham só o uma livro. pergunta. Pode perguntar. Mas esse cálculo que o senhor ensinou ontem, porque não deu para mim assistir a aula Ah, toda. não, esse cálculo, nós fizemos pelo menos um exercício parecido ontem, mas esse cálculo está lá no comecinho da matéria, né? No primeiro tópico. E eu falei até para vocês que não tem muito cálculo difícil, não tem, é só uma questão de apresentação mesmo. Quando a gente for aprofundar esse conteúdo, vai ter uns cálculos mais complexos, mas esses primeiros são apenas regra de 3, coisa bem simples, tá, pessoal? Tá bom? Qualquer coisa, Obrigada. a aula de ontem ficou gravada, felizmente a internet não nos sabotou, está lá no grupo, né, e no YouTube também para você assistir, certo? Não deixe de assistir, porque ontem nós fizemos vários exercícios, inclusive fizemos um de velocidade. Agora, pessoal, uma constatação interessante. De acordo, vem a pergunta mais importante vem agora. De acordo com o item B da questão, ao final dos primeiros 15 segundos de reação, eu deveria ter 5 mol de HCl. Gravem bem essa informação. Ao final dos primeiros 15 segundos, de acordo com o cálculo que nós acabamos de fazer, nós deveríamos ter 5 mol de HCl. Mas nós temos um problema aqui. Eu vou olhar os primeiros 15 segundos de reação, vou verificar quanto eu tenho de HCl e, para minha decepção, só tenho 2,5, quando deveria ser 5. O que aconteceu? Nós erramos o cálculo. O que vocês acham que aconteceu aí? O que houve que não bateu? Não foi constante. Ah, boa. Excelente, excelente resposta. A velocidade que deveria ter sido constante não foi. E essa aqui é a primeira diferença entre o conceito de velocidade lá da física e o conceito de rapidez que nós vamos trabalhar aqui na química. Lá na física, você supõe a velocidade constante e dá tudo certo. Mas aqui, pessoal, fatores vários no meio racional impedem que a velocidade de produção da substância HCl seja constante. Por isso que a curva começa bem, digamos assim, elevada, né? Mas depois vai caindo, né? A produção vai diminuindo. E isso, na prática, é o que acontece. Porque à medida que você consome os reagentes, a própria rapidez da reação tende a diminuir. Vai ter menos reagente.
É aquela velha história, tem menos matéria-prima, vai ter menos produto, menos produção. Né? Uma fábrica, por exemplo, de sapatos, vai produzir muito rapidamente sapatos, sandálias e bolsas, se tiver muita matéria-prima. Mas à medida que ela vai consumindo a matéria-prima, a rapidez de produção vai caindo porque você vai ter menos matéria-prima. Na prática é isso que acontece. Então, parabéns aí, a resposta é perfeita. E a explicação técnica seria isso aqui, ó. A obtenção de 2,5 mol, de fato, após 15 segundos, né, se justifica, porque essa diferença se deve ao fato de a taxa de formação não se manter constante. Pelo contrário, a taxa de formação do HCl diminui gradativamente, ou seja, diminui paulatinamente, né, ao longo da reação. Ok? Muito bem, pessoal. E uma última pergunta, só para não dizer que eu não fiz essa pergunta, que é importante. Antes que a pergunta venha, deixa eu explicar o que vai ser aqui. Observem bem o que acontece com o Cl2. O Cl2 tem uma taxa relativamente alta quando a reação começou. Lembre que ele é um reagente, então ele já existia antes da reação começar. Parece uma coisa estranha, mas não é estranha, porque o reagente ele existe antes da reação. Quem não existe é o produto. Tanto já tinha Cl2 como já tinha H2. Passados alguns segundos, a taxa que era de 2 caiu para 1, mais ou menos por volta de 9 segundos. Então, a quantidade de Cl2 caiu pela metade, caiu de 2 para 1, nos primeiros 9 segundos. Pessoal, nós chamamos a isso de meia-vida. Meia-vida é quando uma quantidade de matéria radioativa ou não diminui pela metade. Tá? Isso vale para o estudo da radiação, mas vale aqui também. Então, vou repetir. O Cl2, quando a reação estava para começar, tinha uma taxa 2 mol. Passados 9 segundos, a taxa que era 2 caiu para 1. Caiu pela metade. Isso tem um nome, chama-se meia-vida. Então, quando ele perguntar aqui, ó, determine a meia-vida do consumo de cloro. Tá? Cl2. Qual é a meia-vida? É o tempo necessário para que a taxa caia pela metade. Cair pela metade significa, era 4, caiu para 2, era 8, caiu para 4, era 2, caiu para 1. Tá bom, gente? Então, isso levou 9 segundos para acontecer. Portanto, em algum momento entre 9 e 10 segundos, ocorreu a chamada meia-vida de consumo do cloro. Muito bem. Professor, qual foi a meia-vida de consumo do hidrogênio? O hidrogênio era 3, antes de começar a reação. Caiu para 1,5, bem perto aqui de 15 segundos. Então, a meia-vida do hidrogênio, por exemplo, só vai acontecer depois dos 15 segundos. Ok, pessoal? É um dado importante em determinados contextos. Né? Isso significa dizer que a taxa de decaimento do H2 é ligeiramente menor do que a taxa de decaimento do Cl2. Tanto é que a meia-vida do H2 é mais longa, demora mais para que caia pela metade. Muito boa essa questão. Agora vamos para uma questão ainda melhor, né? Gente, essa aqui, eu até já preparei ali uma demonstração para vocês. Essa é muito interessante. Se liguem aí. Isso aqui é um mecanismo. O que é um mecanismo, professor? O mecanismo é o conjunto de todas as etapas que constituem uma reação química. Como assim, professor? Eu pensava que uma reação química só acontecia em uma etapa. Negativo. A reação química acontece geralmente em várias etapas. Então, é como se você tivesse que fazer uma viagem. A viagem é longa. Então, você faz uma parte da viagem, descansa, fica ali no hotel um dia ou dois, depois segue viagem. É assim que acontece nas reações químicas, tá, pessoal? Algumas, reconheço, elas acontecem em uma só etapa, de uma vez só. Mas essa aqui, por exemplo, acontece em 2 etapas.
Uma mais lenta, demora mais a acontecer, a outra mais rápida. Na primeira etapa, os gases hidrogênio e cloreto de iodo reagem formando iodeto de hidrogênio e HCl, ácido clorídrico. Você não precisa saber os nomes, tá, gente? Só falo assim para que vocês possam, aos poucos, ir gravando. Esses são os reagentes, esses são os produtos. Observe uma coisa interessante aqui, antes da gente começar a resolver a questão. Na primeira etapa, um dos produtos é o HI. E esse produto, atenção, ele vai ser consumido na segunda etapa, na etapa rápida. Observe que esse produto, ele nem existia no início da etapa lenta, no início da formação, e nem vai existir no final. Então, se você fizer essa reação e observar apenas os primeiros dois reagentes e no final os primeiros dois produtos, você nem vai saber que o HI existiu, porque ele é produzido durante a reação e consumido durante a reação. Entenderam isso? Pessoal, isso tem um nome, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o nome que ele recebe. Então, esse mecanismo, que é formado por duas etapas, gente, ele pode ser simplificado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever a chamada equação global. O que é equação global, professor? O que é isso? Equação química para a reação global. Calma. Eu vou somar essas duas etapas e transformá-las em uma só. Eu fiz isso aqui para vocês entenderem como é que eu faço isso. Essa primeira etapa, vocês lembram? É a etapa lenta. É a primeira parte da reação, é a primeira parte do mecanismo de reação. A segunda é a etapa rápida. Essa diferença vai ser importante em outros contextos, tá? Mas é bom que vocês saibam que as etapas em que se divide um mecanismo têm rapidez diferente. Uma pode ser, geralmente, é mais lenta do que a outra. E aí, pessoal, lembram lá do 7º ano, fazendo aquelas expressões matemáticas, simplificando expressões matemáticas? Quando eu escrevo a primeira reação, primeira equação, o HI faz parte do produto. Quando eu escrevo a segunda, o HI faz parte do reagente. Então, eu destaquei aqui em cor vermelha para você saber que eu posso, sem prejuízo nenhum, cancelar esse rapaz na reação. Então, eu cancelo o HI. Por quê? Como se fosse uma expressão matemática, ele está em lados opostos da equação. Eu vou somar as duas, né? Então, automaticamente, ele cancela nas duas. O que sobrou? H2, ICl mais ICl, 2ICl. Pessoal, isso aqui é o I, isso aqui é o L minúsculo, tá? Porque no teclado fica tudo parecido. E do lado direito sobrou o I2 e 2HCl. Observem que eu somo, né? Então, isso aqui, gente, ó, isso aqui, atenção para esse destaque, é o que nós chamamos de equação vou mudar essa cor, acho que ficou legal nossa cor, da reação global. Uma equação da reação global. Vou colocar uma coisinha mais interessante. Pronto. Maravilha, gente. Olha aqui, equação da reação global. Professor, então, isso é sempre possível? E isso é uma das coisas que é muito cobrado em prova. Escreva a equação da reação global. O que você faz? Você pega as reações parciais, as equações parciais, melhor dizendo, de todas as etapas. Esse mecanismo é bem simples, tem duas etapas. Tem mecanismo com 3, com 4 etapas. Somou as duas, encontrou a equação da reação global. Beleza, pessoal? Fácil, né? Então, escreva a equação química para a reação global, considerando que todas as espécies estão na fase gasosa. Tem isso também, né? Eu não coloquei lá, não foi necessário. Mas se todas estão na fase gasosa, então é só reproduzir aquela equação que eu acabei de fazer aqui, ó, colocando
G, para não dizer que não foi, né? Colocando aqui um G, para dizer que todo mundo que foi produzido, e todos os reagentes, todo mundo, enfim, foi produzido na forma de gás. Dúvidas até aí? Algum questionamento, alguma coisa? Não. Tranquilo, né, professor? É fácil isso aí, né? Professor, como é que o senhor poderia cobrar isso eventualmente numa prova? Bom, eu posso... Imagine vocês que eu coloco as duas etapas e peça qual é o coeficiente estequiométrico do HCl na equação da reação global. Qual seria a resposta? 2. Então, para você responder a essa pergunta, qual é o coeficiente estequiométrico do HCl na equação da reação global, teria que fazer a reação global, né, e balancear de acordo com como nós fizemos aqui. Beleza, gente? Então, isso é mecanismo, tá? Isso é um assunto extremamente comum em química. Resolva o mecanismo tal. Então, é isso que nós acabamos de fazer. Bom, feito isso, escrita a equação química para a reação global, quem é o intermediário? Vocês lembram que eu falei que tem um rapaz aqui, ó, que ele entrou na equação, durante a reação, e saiu ainda durante a reação? Ele nem participou do início e nem do final. É aquele sujeito que entra na festa, a festa começa às 10 horas, ele entra à meia-noite, a festa vai até o dia amanhecer, ele sai 2 da manhã. Entendeu? E foi só atrapalhar a festa. É o caso desse rapaz aqui, do HI. O HI, pessoal, tem um nome. Nós chamamos esse rapaz de intermediário. Intermediário. Intermediário é a espécie química produzida na primeira etapa e consumida logo em seguida na segunda etapa. Então, é o HI. Eu penso numa pergunta interessante. Eu te dou um mecanismo de reação e te pergunto quem é o intermediário. Então, você olha quem era que não estava no início, nem aparece no final, mas consta lá pelo meio da reação. Tranquilo, né? Intermediário. Tá certo, pessoal? E a última pergunta, mas não menos importante, tá? Essa aqui é bem capciosa. É uma pergunta que nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. Considerando que as etapas são elementares, escreva a lei cinética para a reação global. O que é isso, professor? Pessoal, lei cinética é uma forma de eu prever qual vai ser a rapidez da reação em qualquer instante. Do jeito que eu fiz a previsão aqui, olhando para esse gráfico e resolvendo esses dois primeiros itens, que em 15 segundos haveria 5 mol de HCl, eu posso fazer isso para cada reação, através de uma lei matemática, tá bom? Essa lei relaciona a velocidade com a concentração dos reagentes. Professor, isso é difícil de fazer? Não. Basta você seguir os seguintes passos, preste bem atenção. Esse tema está no tópico 12.4, nós exploramos rapidamente, porque a gente vai aprofundar depois, mas eu vou apenas comentar com vocês para que eu possa, eventualmente, colocar numa prova apenas a definição de lei cinética, tá, pessoal? Então, quando a equação... Primeira informação. Quando o mecanismo tem 2 etapas ou mais, eu sempre escolho a etapa mais lenta para extrair a lei cinética dela. Então, primeira informação, eu sempre escolho a etapa mais lenta. Segunda informação, eu vou observar quais são os índices e coeficientes, tanto de reagentes e produtos. Mas só me interessam, na prática, os coeficientes dos reagentes. Coeficiente, professor, eu acho que eu sei o que é. Sabe sim. Coeficientes são os números que você escreve antes de cada fórmula. E que quando não aparecem numa reação, você já sabe que são iguais a 1. Ah, professor, entendi. Então, isso é coeficiente. E só vale se a equação estiver balanceada. Nesse caso aqui, por exemplo, são 1. Opa.
Perdão. E 2, né? Só faz se a equação estiver balanceada, tá? Então, no caso da equação que representa a etapa mais lenta, são 1 e 1. Pronto. Então, utilizando, primeiro, a etapa mais lenta e, segundo, olhando para os índices dos reagentes na etapa mais lenta, eu vou criar a seguinte lei. Vou dizer que a velocidade é proporcional. Pessoal, esse K é uma constante de proporcionalidade. Quando vocês encontrarem na matemática uma expressão dizendo, lembra assim, ó, vou escrever aqui para vocês. Uma expressão lá que diz assim, X é igual a K vezes Y. Vamos traduzir isso aqui. X é diretamente proporcional a Y. Quanto maior o valor de Y, maior o valor de X. Isso é relação matemática. Então, a minha lei é essa aqui, ó. A velocidade é diretamente proporcional ao produto das concentrações de quem? De quem? De quem? Dos reagentes da etapa lenta. Ah, professor, entendi. E esses reagentes da etapa lenta, quem são? O H2 e o ICL. Então, pessoal, isso aqui é a lei cinética. E atenção, essa lei cinética, ela só vale para esse mecanismo. O problema aqui é que você vai ter que usar uma lei em cada mecanismo. Cada mecanismo tem a sua lei própria. E você constrói a lei de acordo com o mecanismo. Você viu aqui que a lei, para ser construída, você tem que saber qual é a etapa lenta do mecanismo e quais são os reagentes que participam dessa etapa. No mais, como ninguém vai usar a lei agora, eu só quero mostrar a vocês como constrói a lei. Então, como as etapas são elementares, podemos considerar que a etapa lenta é a que determina a rapidez e que as ordens de reação em relação ao H2 e ao ICL são iguais ao número de moléculas dessas espécies. Dessa forma, podemos escrever a seguinte lei. Em outras palavras, ordem de reação são os coeficientes, pessoal. A ordem de reação para o H2 é 1 e para o ICL também é 1. Nós vimos aqui, ó, ambos têm coeficientes unitários. Então, a ordem de reação é 1 para os dois. Portanto, ficou fácil você escrever a lei. Professor, e qual é a importância dessa lei? Me diz aí. Fiquei curioso. É que, sabendo a concentração do H2 e a concentração do ICL, é fácil você prever a velocidade dessa reação. Tá bom, gente? Então, essa criatura que você acaba de construir, que é a lei cinética da reação, você constrói para eventualmente utilizar. Geralmente, os problemas que vêm depois são, dado que a concentração do H2 é tanto e a do ICL é tanto, qual é a velocidade da reação? É isso. É uma forma puramente matemática, por isso que eu não gosto muito, porque explora mais a matemática do que a química. Tá bom, gente? Então, por exemplo, ó, essa próxima questão, eu coloquei aqui no material, mas ó, eu não vou usar essa questão em prova, pode ficar tranquilo. Por que eu não vou usar? Exatamente pelo que eu acabei de falar para vocês. Ela é uma questão mais matemática do que química. O examinador te dá a lei, V igual a K vezes a concentração de B ao quadrado. Tá? Essa é a lei cinética que aparece. Ele já diz a lei cinética. E aí você vai usar essa lei para responder as questões. Né? Não é difícil, não é. Mas, enfim, é um raciocínio muito mais matemático do que químico. Né? Nós vamos deixar esse raciocínio para uma outra etapa, para um outro momento. Então, só para quem ficou curioso. Está aqui a reação. Reagentes são A e B e produto é C. E a respectiva lei. Aqui diz que a lei, que a velocidade, é proporcional ao quadrado da concentração de B. Né? Então, por exemplo, se a concentração de ar for duplicada, vai haver variação na rapidez da reação? Não, porque a rapidez da reação não depende da concentração de A, só depende da concentração de B. É isso que você vai fazer. Utilizar a lei cinética
para prever o que vai acontecer com a rapidez da reação quando mudarem as concentrações dos reagentes. Então, como a lei cinética visivelmente não está atrelada à concentração de A, somente a de B, tanto faz mudar a concentração de A como não, a rapidez não vai se alterar. Ok, pessoal? Agora, olha o item B. E se a concentração de B for duplicada? O que acontece com a rapidez da reação? Galera, matemática na veia, né? Quando algo depende do quadrado e varia 2 vezes, 2 ao quadrado é 4. Então, basta que a concentração de B aumente 2 vezes para que a rapidez dessa reação seja quadruplicada, aumente 4 vezes. Ah, professor, entendi. Quer dizer que se a concentração de B aumentasse 3 vezes, a rapidez da reação aumentaria 9. Se a concentração de B aumentasse 4 vezes, a rapidez da reação aumentaria 4 ao quadrado, 16 vezes. Exatamente. Viram como é matemática bruta? Não tem muito o que fazer aqui, né? Quais as ordens da reação em relação a A e B, pessoal? Quais são as ordens? Ó, se liga. A reação é de segunda ordem em relação a B. Por que a reação é de segunda ordem em relação a B? Porque a lei cinética diz que a concentração, a velocidade depende do quadrado da concentração de B. Do quadrado. Então, olhando para a lei cinética, eu descubro que a rapidez da reação é proporcional, né, ao quadrado da concentração de B, ou seja, é de segunda ordem. É a mesma história, pessoal, das equações lá na matemática, né? A igual a x2 mais bx mais c, equação do segundo grau, por causa do expoente 2. Então, a reação é de segunda ordem em relação a B, por conta da lei cinética, e de ordem zero em relação a A. Por quê? Porque a espécie química não está presente na lei cinética. Então, a ordem da reação em relação a A é 0, em relação a B é 2. Como eu disse para vocês, aqui é um voo cego. Basta você olhar para a lei cinética. Tá bom, gente? Então, vamos ficando por aqui. Essa história aí de você usar a lei cinética para resolver problemas, eu não vou colocar na prova, tá bom? Fiquem tranquilos. Isso aí vai ficar para um outro. Tá bom, gente? Mas é como eu falei para vocês, isso é matemática bruta, não tem muito o que explorar no campo da química. Eu gosto da química, né? Claro que eu gosto da matemática também, mas se eu estou dando aula de química, quando a coisa vai para o terreno da matemática, eu digo, opa, vamos voltar. Porque senão a gente vai ficar aqui discutindo matemática e esquecemos da química. E matemática é um troço apaixonante. Se você começar a discutir matemática, um abraço. Não volto nunca mais para a química. Entenderam? Mas num outro momento, em aulas presenciais, em aulas de revisão, nós vamos fundo nessa questão aí das leis cinéticas. O que ficou importante aqui é o que vocês aprenderam sobre rapidez da reação, o que interfere na rapidez, o que pode aumentar, o que pode diminuir a rapidez de uma reação e todos esses assuntos correlatos. Valeu, pessoal? Valeu, tio. Gente, boa prova. Explorem bem esse material, tá bom? Especialmente aquilo que a gente discutiu mais. Eu sempre coloco aquilo que a gente mais discutiu na prova. A nossa prova vai ser segunda-feira. Fiquem ligados. O horário mudou um pouquinho, viu, Bia? Eu vi. A nossa prova, que seria sexta normalmente, agora vai ser segunda-feira. A primeira prova da semana. Tá bom? Para dar sorte. História química. Para dar sorte. Gente, obrigado pela presença de vocês, como sempre. Ótimo. Valeu, tio. Nos veremos em breve, aqui ou aí. Tá certo? Tá bom, tio. Grande abraço. Valeu, tio. Valeu. Não forrozinho, não? Tchau, Bia. Hoje não tem forró, né, Salles? Ô, tio. Fica para a próxima, quem sabe.